Oi, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Wildberg Alencar e o nosso short vídeo de hoje será sobre limitação do fluxo expiratório. Bom, quando a gente fala de limitação do fluxo expiratório, a gente precisa entender um pouco a dinâmica da via aérea. Na verdade, a via aérea ela tem um comportamento dinâmico e esse comportamento ele obedece o ciclo da ventilação. Ou seja, o comportamento do diâmetro da via aérea, em condições fisiológicas, ele vai se modificar de acordo com a fase da inspiração ou da expiração. Tá? O que significa dizer isso? Significa dizer que a via aérea que está relacionada com o parênquima, ou seja, que sofre influência do parênquima pulmonar, na fase inspiratória, como eu tenho a expansão do parênquima, essa expansão do parênquima, ela leva a uma tração radial na via aérea. Consequentemente, aumenta-se o diâmetro da via aérea. Ou seja, o comportamento da via aérea na fase inspiratória é aumento do diâmetro. Já na fase expiratória, eu tenho recolhimento do parênquima. Esse recolhimento do parênquima me leva a quê? Me leva a uma redução da tração, né? Ou seja, aquela tração radial que existia em torno da via aérea, ela deixa de existir na fase expiratória. Consequentemente, eu tenho uma redução do diâmetro da via aérea. Então, esse é o comportamento dinâmico da via aérea na ins e na expiração. Ou seja, na inspiração eu tenho aumento do diâmetro da via aérea e na expiração eu tenho redução do diâmetro da via aérea. Tá? Em condições patológicas, isso pode modificar um pouco, principalmente na fase expiratória. O conceito de limitação do fluxo expiratório, ele começou a ser desenhado em artigos publicados em 1954, 1958 e 1961. Dois autores chamados Frey e Ath, eles começaram a observar que a curva de fluxo na curva pressão-fluxo de pacientes enfisematosos, ela era diferente da curva de fluxo de pacientes ou de indivíduos normais. Tá? E daí eles começaram a observar que esses indivíduos enfisematosos, eles não conseguiam atingir o mesmo pico de fluxo que os indivíduos normais quando analisavam essas curvas. Então, esse comportamento, a partir desse comportamento, dessa redução do pico de fluxo nesses indivíduos, começou a iniciar o conceito de limitação do fluxo expiratório. Na verdade, a limitação do fluxo expiratório também tem um comportamento dinâmico. E essa limitação, ela ocorre não em toda a fase do ciclo expiratório. Como eu já falei, durante a fase da expiração, eu tenho uma redução fisiológica do diâmetro da via aérea. Porém, em algumas patologias, essa redução passa a ser mais marcada. Ou seja, eu já tenho uma redução normal, a redução fisiológica, e por conta da patologia, como por exemplo um broncoespasmo, eu tenho uma redução mais marcada da via aérea. Essa redução, ela ocorre depois do início da expiração. Então, por isso que a gente pode falar que o comportamento da limitação do fluxo expiratório também ele funciona de forma dinâmica. Essa limitação ela se dá principalmente na fase expiratória, porque, como já explicado, nós juntamos agora dois componentes, o componente fisiológico e o componente patológico, reduzindo o diâmetro da via aérea. Tá? Isso é tido como o quê? Como um colapso precoce da via aérea, ou seja, em um determinado momento, a via aérea ela fecha mais rapidamente. No momento que eu tenho um fechamento mais rápido da via aérea, significa dizer que o fluxo expiratório ele será limitado, ou seja, o fluxo expiratório ele vai ser mais lento. Ele não tem a mesma velocidade que teria na ausência desta patologia. Tá? Isso se dá por conta da formação do ponto de igual pressão nas vias aéreas, ou seja, a partir da formação do ponto de igual pressão, eu tenho a limitação do fluxo expiratório pela redução do diâmetro da via aérea. Tá? Qual o impacto desta limitação do fluxo expiratório na evolução do meu paciente? Bom,
Primeiro impacto, a gente vai tentar ser mais sucinto, mas o primeiro impacto, no momento que eu tenho uma limitação do fluxo expiratório, significa dizer, provavelmente, se o meu paciente está na ventilação mecânica e não está bem ajustado os parâmetros ventilatórios, ou se na ausência de drogas que venha a resolver esse problema também, provavelmente esse paciente não conseguirá exalar todo o volume de ar que ele deveria exalar. Ou seja, eu tenho agora um aprisionamento aéreo, um alçaponamento aéreo. Qual o resultado desse aprisionamento? Eu vou gerar uma PIP intrínseca. Eu tenho uma auto-PIP. Ou significa dizer o quê? Eu tenho uma pressão positiva expiratória final por conta de quê? Por conta do aprisionamento aéreo. Essa elevação da PIP, né? Ou seja, a geração da PIP intrínseca no meu paciente, na verdade, ela pode ter repercussão hemodinâmica. Uma vez que o meu paciente está hiperinsuflado, eu tenho aumento da CRF. No momento que eu tenho aumento da CRF, eu tenho impacto direto no capilar alveolar. Ou seja, o diâmetro do alvéolo estará comprometendo o diâmetro do capilar alveolar. Consequentemente, aumento da resistência ao fluxo sanguíneo, principalmente pelo capilar alveolar. Isso significa dizer que eu posso aumentar a pós-carga do ventrículo direito, o que não é interessante para paciente nenhum e em especial para aquele paciente que tem insuficiência ventricular direita. Então, quando eu tenho uma limitação do fluxo expiratório, primeiro impacto que a gente está falando seria o impacto hemodinâmico, ou seja, aumento da pós-carga do ventrículo direito. Segundo, no momento que eu tenho um aprisionamento aéreo com a geração de uma PIP intrínseca, eu tenho aumento do trabalho da respiração. Significa dizer o quê? Em condições normais, esse paciente iria fazer um esforço para deslocar a pressão alveolar para baixo, ou seja, para negativar a pressão alveolar. Então, suponha o seguinte, eu tenho uma pressão zero, eu vou fazer um esforço para deslocar essa pressão para menos 3, menos 4, menos 2 centímetros de água. Significa dizer que eu tenho um determinado esforço ou um determinado trabalho da musculatura respiratória. No momento que eu tenho uma auto-PIP, então minha pressão alveolar não mais será zero. Minha pressão alveolar nesse momento, ela estará positiva. Vamos supor aqui um auto-PIP de 4 centímetros de água. Então o paciente terá agora de fazer um esforço. Primeiro, para zerar esta pressão, porque 4 centímetros de água será a pressão alveolar, e ele precisa deixar essa pressão negativa para que gere um fluxo inspiratório. Então, primeiro ele vai gerar uma negatividade dessa pressão, mas essa negatividade significa dizer que ele vai sair do 4 centímetros para o zero, para depois negativo. Resultado, aumento do trabalho da musculatura respiratória. Segundo ponto da limitação do fluxo expiratório, segundo ponto negativo. Isso pode me levar a quê? A assincronia entre o paciente e o ventilador. Ou seja, se eu tenho um auto-PIP e não corrijo essa auto-PIP por conta da limitação do fluxo expiratório, eu vou gerar uma assincronia, já que o meu paciente pode começar a fazer esforço inspiratório ineficaz. O que significa disso? Significa dizer que ele vai fazer um esforço inspiratório para disparar o ventilador, mas esse esforço não conseguirá disparar o ventilador, porque ele não conseguiu negativar a pressão das vias aéreas o suficiente para ser detectado pelo ventilador e iniciar um ciclo inspiratório. Ou seja, trabalho desnecessário, trabalho em desgaste, trabalho ineficiente. Mas de qualquer forma, isso foi trabalho. Esse tipo de assincronia pode muito bem impactar no desmame, uma vez que a musculatura está trabalhando e não está gerando o resultado desse trabalho. Com isso eu posso fadigar essa musculatura e aumentar o tempo de desmame desse paciente da assistência ventilatória mecânica. A outra condição, se a gente for pensar em um paciente hiperinsuflado nesta razão, ou seja, a hiperinsuflação por conta da limitação do fluxo expiratório, seria que
o meu paciente apresenta uma alteração da curvatura do diafragma. Ora, se eu estou hiperinsuflado, significa dizer que esse diafragma está mais plano. Se ele está mais plano, significa dizer então que eu tenho agora uma condição de encurtamento constante desse diafragma. Resultado disso, eu vou perder a relação tensão-comprimento, ou seja, o diafragma estará em desvantagem mecânica. Essa desvantagem mecânica não favorece a um processo de desmame satisfatório, uma vez que esse paciente não gera força o suficiente por conta da desvantagem mecânica do diafragma. Esse paciente pode apresentar também redução da eficiência da tosse. Ora, se eu tenho uma limitação do fluxo expiratório e a tosse se caracteriza por um grande aumento do fluxo expiratório, significa dizer que essa tosse estará ineficiente, essa tosse estará ineficaz. Tá? E esse paciente com certeza vai apresentar uma sensação de dispneia. Então, vale muito estar monitorizando a limitação do fluxo expiratório do seu paciente que está na assistência ventilatória mecânica. Temos ferramentas suficientes para fazer essa monitorização. Em um próximo vídeo, eu publico alguma coisa sobre essa monitorização da limitação do fluxo expiratório. Então, por hoje ficamos por aqui e foi muito bom. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana.